Muito bem, agora nós vamos aprender tabelas dinâmicas e tabelas dinâmicas são incríveis. São incríveis, pois a tabela dinâmica é como se nós estivéssemos em uma reunião da empresa e aí tentando solucionar certo tipo de problema, analisando diferentes estratégias e aí alguém propõe qual a dinâmica que nós vamos estar utilizando. Ou seja, nós estamos vendo as soluções por diferentes ângulos. Ou seja, vamos resolver utilizando essa dinâmica, vamos contratar mais gente, vamos contratar alguém que saiba resolver isso. Ou então, outra dinâmica, vamos comprar equipamentos, vamos investir na nossa produção. Então, qual a dinâmica adotada para resolver o problema? Então, tabelas dinâmicas são diferentes ângulos, montar uma tabela de diferentes ângulos, certo? Vamos analisar os dados por diferentes ângulos, diferentes perspectivas, melhor dizendo. Aqui eu tenho nessa planilha, analisando dados com tabelas dinâmicas, o que nós vamos estar aprendendo ao longo deste capítulo, e aqui eu tenho um gerador de dados de venda, beleza? E essa tabela aqui, de todos esses dados, foram gerados utilizando essas tabelas aqui à direita delas. E aí eu tenho cliente, itens, vendedores, estado e região. Tá, joia? Esses daqui são artigos dos Estados Unidos de aventura, trilhas, escalar montanhas, etc. E esses dados aqui foram gerados a partir dessas outras tabelas. Aí você pode ver aqui no cliente, eu tenho um PROC-V que procura entre 1 e 19, né, aleatoriamente. E aqui estão os clientes possíveis. E se eu der um Enter aqui, você pode ver que a tabela foi atualizada, gerando novamente os dados, certo? E para que isso não fique ocorrendo, nós vamos criar uma nova planilha aqui, pois esse daqui é o gerador de dados, né? E aí nós vamos mover para o final e criar uma cópia. E agora eu quero apenas os dados, eu não quero mais ficar gerando os dados não. Dados de venda, beleza, beleza, Enter. E aí como é que eu faço para apenas ficar com os dados? Eu copio aqui os dados, dou um copiar, e então colo colo os valores desses dados. E eu estou retirando as fórmulas, né, do que estava antes do gerador e passando para apenas os dados. E essas outras tabelas aqui que foram utilizadas para gerar esses dados, eu posso excluir elas, que não vou precisar mais dela não. Tá, joia? E aí que está aqui os dados de venda. Tabelas dinâmicas, eu venho no menu inserir e clico aqui em tabela dinâmica. E aí ele já me dá um intervalo, beleza? E olha só o tanto de dados que ele aborda, de A1 até M3001. Né? É bastante coisa, eu vou clicar aqui novamente para ficar com essas formiguinhas aqui marchando, andando, né, ao redor da tabela. Eu posso vir aqui para o final e ver que foi até 3001. E essa última linha aqui, 3001, não é necessária, pois tem apenas o somatório aqui. Então, como é que eu posso selecionar a tabela? Né? Selecionar uma tabela ou intervalo. Escolha os dados que deseja analisar. Quais os dados nós estamos analisando? Está nessa tabela. E aí eu vou passar para 3000, digitando o valor, ou então eu posso vir aqui e selecionar, né, o limite aqui inferior, que é o M3000, segurar o Ctrl Shift para cima, e selecionei a coluna toda do M, e aí eu aperto para a esquerda, ainda segurando o Shift e o Ctrl, e eu selecionei todos os outros dados à esquerda, e foi até o A1, né, o limite superior aqui à esquerda, até o M3000 lá embaixo. E são bastantes dados. E eu já aproveitando, eu queria falar sobre Tableau, ou Tableau, eu não sei. Mas essa ferramenta aqui é uma ferramenta importante também, de alta performance, caso você deseje analisar os dados mais profundamente, certo? Então, à medida que o Excel encontra uma parede, né, um limite ali, o Tableau começa a aparecer fora dessa parede, certo? O Excel, quando o Excel começa a morrer, o Tableau começa a viver, começa a surgir. Tá, joia? Então, se vocês quiserem utilizar maior performance para análise de muitos dados, certo? Existe essa ferramenta para os seus conhecimentos. Voltando à tabela dinâmica do Excel. Selecionamos aqui o intervalo, e aí ele pede também assim, você quer selecionar a tabela que nós vamos utilizar, usar uma fonte de dados externa,
ou usar o modelo de dados desta pasta de trabalho. O modelo de dados nós vamos ver no capítulo posterior a esse. Beleza? Porque no próximo capítulo vai ser capítulo de exercício sobre o capítulo de tabelas dinâmicas e no próximo vai ser nós vamos estudar modelo de dados nesse outro capítulo. Tá? Já escolha onde que eu quero que a minha tabela dinâmica seja colocada, no meu relatório, em uma nova planilha, que é o que eu vou deixar, ou eu posso selecionar também uma planilha existente e selecionar o local que vai ser gerado essa relatório de tabela dinâmica. E também posso escolher se eu desejo analisar várias tabelas. E aí eu posso adicionar esses dados a um modelo de dados. Modelo de dados, como foi dito, nós vamos ver nos capítulos para frente, sendo nos próximos capítulos. E aí, selecionado meu intervalo em uma nova planilha, eu dou um OK. E aí ele gerou para mim aqui, no meu canto esquerdo, aqui, uma nova planilha, né, planilha 2, a tabela dinâmica 1. Para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. E eu tenho aqui o campus da tabela dinâmica no meu canto direito, e caso ele não esteja aparecendo, eu venho aqui em ferramentas da tabela dinâmica, no menu analisar, e eu tenho aqui lista de campos. Basta clicar nele que ele aparece e desaparece esse campo aqui da tabela dinâmica, tá joia? E à medida que eu vou arrastando para baixo aqui, arrasto os campos entre as áreas abaixo. Eu gostaria que vocês adotassem o nosso espírito de exploração e experimentação para explorar mesmo aventureiro, espírito aventureiro aqui, de ir mexendo e vendo os resultados que adquirimos a partir dessa nossa exploração e experimentação. Tá certo? Tá bom, eu perdi aqui um pouquinho, voltando, lista de campos. Lista de campos, então, tá aqui, e aí eu vou começar a arrastar aqui para baixo o que eu desejo estar criando, né, no meu relatório. Então, se eu arrastei o vendedor aqui para linhas, já criou aqui. Uou, interessante, né? Agora em colunas eu vou colocar o fabricante, produto. Bacana também, está sendo montada a minha tabela dinâmica aqui. E agora eu vou analisar o preço, quantidade total. E é bom dar uma voltinha, analisar os dados iniciais para entender o que é que nós estamos pegando, né? Aqui tem o preço de determinado produto e eu tenho a quantidade e o total vendido pelo vendedor tal. Então eu vou analisar o total que o vendedor conseguiu vender de determinado produto, né? Então eu vou voltar aqui na planilha e vou pegar o preço total e vou colocar aqui em valores. E aí, bem, gerou aqui a minha tabela dinâmica. Bacana, né? Bom demais. E agora se eu quiser olhar, em vez de olhar o produto, analisar as datas. Deu um pouco confuso aqui, mas basta eu clicar e arrastar para tirar os dados daqui, né? Para sumir com esses dados. E, então eu quero agora o vendedor, vou colocar em colunas, e data, eu quero separar por data, né? A quantidade que foi vendido, do valor que o pessoal vendeu por data. E aí você pode ver aqui que por ano, né, criou anos, trimestres e data. E a Jennifer teve uma queda nas vendas, né? A Sunana também, acho que eu digitei errado. Sharon, Ruth, queda. Scott, Nuke, Krisen, Nathan também, Michael também, Messiah também, Melissa também, Dennis também. Não é possível, gente. Todo mundo teve uma queda nas vendas. Não foi interessante, né? Crise, vacas magras. Mas tudo bem. E aí, se eu clicar nesse mais aqui, eu começo a analisar os trimestres, certo? E eu posso ver que foi separado por trimestres, né? Então, aqui tem os meses, né? Abril, maio, junho, outubro, novembro, dezembro, julho, agosto, setembro, fevereiro e março. Legal, né? Faltou janeiro aqui, de 2017. Mas aí tem 2018, legal demais, bem bacana analisar essas tabelas dinâmicas. E isso é a tabela dinâmica. Eu sei que pode demorar um tempinho para vocês compreenderem isso, mas a concepção desse conceito, né, de ir acrescentando os dados que você deseja analisar e formar uma tabela de diferentes perspectivas, diferentes ângulos, é um pouco mind-blowing, assim, mas quando você percebe que isso existe, é bem bacana. E não precisa entender como que o Excel, nesse momento de percepção, né, da concepção dessa ideia,
Você pensa assim, mas como é que o Excel faz isso? Né? Ele não precisa entender como é que ele faz, não. Só coloca ele para trabalhar para você. Basta vir aqui na nossa tabela, na nossa tableau, na nossa tabela, vem inserir tabela dinâmica, e aí seleciona o intervalo, né? Vamos lá para 3.000, ok. E aí ele gerou a tabela, já está gerando a tabela dinâmica, né? Para criar um relatório, escolha os campos da tabela dinâmica. A tabela dinâmica vai ser gerada aqui a partir dos campos que eu for selecionando, né? Então, eu quero o vendedor, eu quero o total que foi vendido, certo? Por estado, estado. E então, eu não quero o total que foi vendido, não de preço, mas eu posso vir aqui, né, clicar nessa setinha aqui, né, e vir em configuração do campo e colocar contagem. Quanto que foi vendido em cada estado aqui, certo? Cada vendedor vendeu em cada estado. Legal, né? Bacana. Uma outra percepção dos dados que estão sendo analisados. Então, esse foi o vídeo de introdução às tabelas dinâmicas e eu te vejo no próximo vídeo.